dos Pais é sempre emocionante, né? Assim como o Dia das Mães. E uns choram, outros riem, na certeza que Deus tem cuidado de cada um dos teus filhos. Deus tem amparado as nossas vidas, Deus tem nos consolado. Eu fico muito feliz de ter você aqui conosco, né? Mais uma vez eu queria saudar os nossos visitantes, queria convidar a se colocar em pé, fazer um exercíciozinho. Os nossos visitantes, vamos lá, só para a gente conhecer. É porque me falaram que tinha quase 1000 pessoas, eu fiquei na dúvida, né? Para dar tempo de contar. Vamos abençoá-los, irmãos, estenda as suas mãos para lá, vamos abençoá-los. Que a bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre, essa igreja ama vocês, podeis assentar. Eu conheci hoje aqui na igreja, irmãos, eu fiquei, sinceramente foi a primeira vez que eu parei assim, fiquei refletindo um negócio muito interessante assim. Fui ali saudar um dos visitantes ali, o filho dele olhou para mim assim, diz assim: tá me vendo aqui? Roupa de pastor? Eu vou ser pastor. Rapaz, confesso aos irmãos, eu vou orar por ele no final. Senti de Deus que ele vai ser um grande homem de Deus. Amém, irmãos? A primeira vez que falou tão fundo ao meu coração, as palavras tão doces, diz assim: eu vou ser pastor. Sabe? Eu demorei muito para tomar essa decisão, e eu fico feliz quando a criança já vem assim de berço, separada para a obra do Senhor. Louva a Deus pela vida do João Vitor, né? Está muito bonito ali, cheiroso, já com a roupa de pastor pronto, só daqui uns dias já está pregando aí para a honra e glória de Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24, verso 15. Nós leremos apenas o verso 15. E à medida que você encontrar, quero convidar você a se colocar em pé, apenas para ler esse versículo, em reverência à palavra de Deus, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. E diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Repita comigo aí: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai santo, Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Quero te agradecer, ó Pai, pela tua doce presença, a presença do teu Santo Espírito, ó Deus, que nos inunda aqui nessa noite, que podemos sentir, que possamos tocar na orla, na veste do Senhor aqui nessa noite, que possamos ouvir dos céus tudo aquilo que o Senhor tem separado para os teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite. Que essa casa seja um terreiro de bênçãos, onde possamos, ó Pai querido, ser abraçados, guiados, orientados pelo Senhor. Que o Senhor venha encher essa tua casa com a tua presença, para que possamos sair daqui cheios, repletos do poder de Deus sobre as nossas vidas. Que a tua presença, a fumaça do Espírito Santo do Senhor, que simboliza a presença do próprio Deus, possa ser notória em nossos meios. Que o Espírito Santo de Deus possa passear em nosso meio aqui nessa noite, ministrando aos nossos corações, revelando a cada um de nós aquilo que o Senhor já tem preparado para os teus filhos e filhas desde a fundação desse mundo. No nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Eu não sei se você já parou para pensar da grande importância de ser pai. E eu quero pensar com os amados hoje sobre pais corajosos, pais de coragem, pais de fibra, pais que verdadeiramente cumprem o seu papel na sociedade, o seu papel na família, cumprem então o chamado de Deus para as suas vidas. Porque ser pai hoje não é simplesmente ter um filho, não é simplesmente casar e constituir família, mas ser pai
é verdadeiramente ouvir de Deus aquilo que o Senhor tem preparado e separado para cada um dos teus filhos. Nós sabemos que ser pai é orar pelos filhos, é caminhar com os filhos, é ensinar os filhos o caminho que deve andar. Nós sabemos que ser pai é ser exemplo, mas ainda de tudo ser pais corajosos. O que nós podemos aprender através da palavra de Deus e através daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações? Pais de coragem. Irmãos, nós sabemos que nós temos vivido num tempo, no mundo, onde muitas pessoas não têm tomado coragem, ou não têm tido coragem para assumir as suas responsabilidades, como pai, como marido, como chefe da casa. Nós sabemos que hoje tem pessoas que têm até mesmo abandonado as suas casas, porque não têm tido a ousadia, a coragem de enfrentar os problemas. Às vezes pessoas lidam o dia a dia com várias circunstâncias, mas quando as coisas apertam, acham que é mais fácil abandonar a esposa, abandonar os filhos, abandonar a casa. Mas nós precisamos ter uma visão de Deus do que de fato é ser pai. E a primeira coisa que eu quero que você pense comigo, que pais corajosos são aqueles pais que têm convicção do seu chamado, são convictos do seu chamado. A palavra chamada, então, nós sabemos que é uma palavra originada da palavra vocare, que vem da palavra vocação. Nós sabemos então que chamado, quando nós pensamos acerca do chamado de Deus, a primeira coisa que nós temos certeza é que esse chamado de Deus é algo divino, não é nosso. Porque nós sabemos, irmãos, em primeira instância, que muitas pessoas sonham, idealizam ser pai, mas muitas delas não têm êxito nessa caminhada. E por certo então isso é um propósito de Deus que se cumpre apenas na vida daqueles que foram chamados, daqueles que foram separados por Deus para essa vocação, para esse ministério, e puderem então construir família. São aquelas pessoas que são chamadas e já separadas pelo Pai. Então a primeira coisa é que esse chamado é divino. Uma outra coisa que nós aprendemos acerca do chamado é que ele é pessoal e intransferível. Nós sabemos então que o pai, ele tem uma responsabilidade dentro de casa que ele não pode transferir a ninguém. Como assim? Nós podemos perceber crianças, e quando chegam à fase adulta, que muitas vezes aquelas que não foram abraçadas pelos pais, que não foram cuidadas pelo pai, que não tiveram a imagem, a figura do pai dentro do seu lar, nós sabemos que muitas delas se tornam crianças frustradas, porque não tiveram a figura, a imagem do pai ali dentro da sua casa. Porque o pai, irmão, ele precisa ser então um reflexo da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pai não pode ser visto apenas como uma figura humana aqui na terra, sem nenhuma identificação com o nosso eterno, o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas o pai então ele precisa ser um reflexo da identidade pessoal do nosso Cristo. Você, pai, não pense simplesmente: eu sou pai porque tenho um filho. Não, você tem uma função, você tem uma responsabilidade, você tem um propósito para com a família que Deus te colocou para administrar. A vocação, ela é divina, a vocação é pessoal, porque você não pode atribuir essa responsabilidade a outra pessoa. Você não pode, aquilo que Deus te colocou em suas mãos para fazer, você não pode transferir a outro. Nós sabemos então que quando se tem família, um pai precisa assumir a responsabilidade de pai e a mãe de mãe. O pai não pode ser então mãe e pai ao mesmo tempo, como nós sabemos então que se a mãe que faz o papel de pai, ainda assim fica uma lacuna muito grande nesse relacionamento e nessa criança. E por certo, nós sabemos que a psicologia explica que várias falhas de caráter originam daí, de famílias sem pai, famílias sem alicerce, famílias sem base. Então essa vocação é divina, ela é pessoal e ela é intransferível. Você não pode transferir a sua responsabilidade para outra pessoa. A responsabilidade de pai não pode ser transferida para o avô, não pode ser transferida para um tio, não pode ser transferida tão somente para a mãe. O pai precisa se fazer presente na vida dos seus filhos. Pai precisa andar junto, pai precisa se relacionar, pai precisa pegar na mão, pai, se preciso for, precisa colocar no colo, pai precisa beijar e abraçar os seus filhos, pai precisa ter intimidade, precisa ter um relacionamento afetivo com os seus filhos. É de suma importância que haja isso na sua família, na sua casa, no seio da sua casa. Uma outra coisa, essa responsabilidade, irmãos, foi outorgada pelo próprio Deus.
porque Deus deseja que todos os pais, todos, sejam uma imagem do nosso Pai eterno. Você tem uma responsabilidade muito séria, muito árdua em tuas mãos. Você tem que ter uma preocupação exata com aquilo que Deus colocou na sua vida. Além de se envolver com o seu filho, além de se relacionar com ele, além de brincar com ele, além de ensinar a ele, além de discipliná-lo, além de instruir no caminho do Senhor, como nós falamos aqui pela manhã, nós sabemos que o pai, ele precisa separar aquilo que é eterno daquilo que é temporal. Como assim? Nós sabemos então que muitas vezes as pessoas focam tanto em trabalho, tanto em seus hobbies, que esquecem que na eternidade o seu trabalho e o seu hobby não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. É muito importante nós entendermos isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o sucesso, ele pode se tornar fracasso se o seu filho não for para a eternidade com Cristo. É muito sério, porque nós precisamos entender que Deus está muito mais preocupado com a salvação do seu filho, com a salvação da alma daqueles que Ele colocou sobre a sua tutela, do que quanto de dinheiro você vai deixar para Ele quando você partir para a eternidade. Nós precisamos entender que os seus hobbies não têm valor nenhum. Tem pais que falam: não, o meu hobby é andar a cavalo, o meu hobby é andar de bicicleta, o meu hobby é fazer isso ou aquilo outro, mas de fato o seu hobby não tem valor eterno, de fato o seu trabalho não tem valor eterno. De nada adianta, assim como diz a palavra do Senhor. Ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Então nós precisamos entender que os nossos hobbies não ficarão para a eternidade. O nosso trabalho não é eterno. Mas se você falhar na criação dos seus filhos, aí mora um grande problema. Nós precisamos entender isso. Você é responsável pela alma do seu filho diante de Deus. Deus colocou você como um baluarte na sua casa, como um defensor, como uma figura então representando o próprio Deus dentro da sua casa. Por isso, além de tudo, esse pai, ele precisa saber separar aquilo que é eterno daquilo que é temporal. Porque muitos pais não se preocupam então com a eternidade, ficam tão focados em ensinar o filho a administrar, ficam tão focados em ensinar e tentar desenvolver e perguntar ao filho aquilo que ele quer ser quando crescer. Mas nós sabemos então que essa vocação, ela parte de Deus e ela é divina, pessoal e intransferível. Você, como pai, tem uma responsabilidade muito grande. Todo sucesso, como eu falei aqui, é consumado fracasso se os seus filhos não nascerem de novo. Não existe sucesso se seus filhos não nascerem de novo. Você terá errado como pai ou mãe se seus filhos forem para o inferno. Você terá errado. Isso é forte, sim. Você pode dizer: não, mas pastor, a responsabilidade é muito grande. É grande. É por isso que todo pai precisa ter coragem. É preciso que todo pai precisa ter ousadia. É preciso que todo pai precisa ensinar a criança o caminho que deve andar. Como eu falei aqui pela manhã, não é o caminho que ela quer andar, não é o caminho que ela deseja andar, não é uma escolha dela, mas é uma decisão sua. Você tem que determinar qual é o caminho que ela deve andar. Nós sabemos de histórias que pais traziam seus filhos basicamente arrastados para a igreja, convidando a todo tempo, a todo momento, incentivando a estarem ali. Alguns podem até não gostar, mas de fato é que quando eles entenderam aquilo que os pais queriam, a sua vida se tornou melhor, a sua vida se tornou diferente. Porque hoje, irmãos, nós podemos perceber na sociedade que nós vivemos, que o filho diz assim: não, eu não quero compromisso com a igreja. O pai diz: não, tudo bem, fica em casa. Aí o pai diz: não, estou indo para a escola bíblica. Vamos, meu filho. O filho diz: não, pai, eu quero dormir mais um pouco. Você diz: não, tudo bem, fica em casa. Você vai poder falar o quê? Quando ele dizer: não, pai, eu não quero saber de Jesus não, eu vou tomar uma com meus amigos. Não, pai, eu não quero saber de Jesus não, eu vou para a boate. Não, pai, eu não quero saber de Jesus não, porque tem uns colegas mais legal que falam uma língua diferente, né? Eu me dou muito bem com eles. Você precisa entender que a responsabilidade Deus colocou em suas mãos,
Você precisa assumir o seu papel de pai dentro da sua casa. Aí você diz assim: não, mas pastor, os meus pais erraram muito comigo no passado. Não é desculpa para que você erre hoje. Por mais que os seus pais não tenham sido exemplos na sua casa, você precisa ter braços fortes, você precisa ter coragem e ousadia para que você possa encaminhar outras pessoas aos caminhos do Senhor, para que você possa assumir outros jovens, outros adolescentes como pai na sua vida, orientando, guiando, incentivando nos caminhos do Senhor. Você não pode dizer: não, porque o meu pai não cuidou de mim, porque o meu pai não andou comigo, porque o meu pai não participou da minha vida, que agora você fala: não, eu sou um pai diferente, eu não tenho compromisso com as outras pessoas. Pelo contrário, Deus está te dando uma oportunidade de você poder decidir se você vai servir ao Senhor através da sua instrumentalidade ou não. Aí você diz: não, mas pastor, eu não pude ter filhos, eu casei e não pude ter filhos. É uma oportunidade que Deus está te dando de poder simplesmente escolher pessoas para que você possa abençoar e colocar no caminho do Senhor. Porque todos os dias pessoas aparecem em nossa frente, pessoas que precisam da nossa ajuda, pessoas que precisam da nossa orientação, mas você precisa estar preparado para instruir essas pessoas nos caminhos do Senhor, para orientar essas pessoas nas decisões que elas devem tomar. E muitas vezes você, como pai, diz: não, simplesmente você cruza os braços e fica esperando as coisas acontecerem. Não é assim que funciona. Os irmãos percebem, isso é um trecho do filme Corajosos, eu recomendo você assistir. E como foi colocado ali, os nossos pais precisam ter coragem. Esse filme, a história desse ator mexe muito com a gente, porque no filme ele tinha um casal de filhos, uma criança, uma menina de aproximadamente 9 anos de idade, e um filho já por volta dos 15 anos, não me recordo aqui muito bem, já tem bastante tempo que eu vi, mas algo nos chama a atenção, que aquela criança era uma criança bem ativa, bem esperta, uma menina que brincava muito, que sorria muito. E aí um belo dia ela convida aquele pai para, ele estava ali acho que numa lanchonete ou com um amigo para pegar um lanche, e aí simplesmente ela para e fala: pai, ele estava ouvindo uma música no som do carro, e ela disse assim: pai, dança comigo essa música. Aí ele olhou para o seu amigo, olhou para as circunstâncias e pensou assim: eu vou pagar mico. Tem muito pai que acha que dar carinho ao filho, que abraçar a filha, que beijar o filho é pagar mico. Tem pai que acha que pegar o filho no colo é pagar mico. E às vezes, por você não cuidar, por você não ser presente, vem o inimigo e sopra no seu ouvido. Vem então os falsos amigos e leva para as drogas. Vem aqueles que muitas vezes, usados pelo diabo, vêm tentar minar as forças daquilo que seria a sua casa. Ele não imaginava o que estava prestes a acontecer, porque assim é a nossa vida. Aquela criança, passados alguns dias, a sua filha tem então uma doença, uma enfermidade, um acidente no filme, e esse acidente fez com que essa criança viesse a morrer. Esse pai então agora, tudo que ele fazia não tinha mais sentido. Aquela dor, aquela perca gerou um vazio muito grande dentro do seu coração. Não adianta ele trabalhar, porque ele ficava preocupado. Ele estava dentro de casa, ficava preocupado, e aí aconteceu algo com ele que mexeu ainda mais, porque o seu filho, já adolescente para jovem, agora então estava passando por várias experiências e dependia dele mais ainda. Mas aí o filho dizia: pai, vamos correr comigo? E ele dizia: não vou. Pai, vamos comigo até ali? Não vou. E quantos pais que estão perdendo seus filhos porque não estão juntos, porque simplesmente têm vergonha de pagar mico, porque não querem andar com os filhos, porque não se acham na condição de ajudá-los, de sustentá-los. Aquele pai então, ele começou a buscar na palavra de Deus, ele começou a ler na sua palavra, ele começou a orar, ele começou a buscar ao Senhor, e se perguntando a Deus: Deus, por que me aconteceu essas coisas? Por que isso tudo tem acontecido comigo? Por que eu perdi aquela garotinha que eu amava tanto? E aí ele começou a se lembrar daquela música que ele não dançou. Talvez na cabeça daquele pai ficou aquela música:
Mas talvez na sua cabeça pode ficar aquele dia que ele te convidou para tomar um sorvete, você não quis. Aquele dia que ele te convidou para você levá-lo no parque, você não quis. Aquele dia que ele quis te dar um abraço e ficar com você um pouco mais de tempo, e você diz: não, eu vou jogar bola, não, eu tenho meus hobbies, não, eu tenho o meu trabalho, e você não quis. Tantas coisas podem passar na nossa cabeça depois que nós perdemos aqueles a quem nós amamos. Tantas coisas passam em nossa mente, porque nós vamos entender que aquilo que nós mais deveríamos dar valor, nós não demos valor. E aquele pai então, ele teve que se moldar novamente agora, numa visão diferente. Ele começou a pensar e a focar mais nas coisas espirituais, porque a própria palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5 fala que a carne milita contra o espírito, é uma luta constante entre a carne e o espírito. E da mesma forma, em Gálatas no capítulo 6, ele fala que alguns semeiam para a carne e outros semeiam para o espírito, simbolizando, irmãos, que nós temos sempre uma luta travada dentro de nós, que essa luta muitas vezes prefere a carne do que o espírito. Mas a Bíblia diz que nós é que tomamos a decisão. Ou você escolhe alimentar a sua carne, ou você alimenta o seu espírito. A decisão é sua. Ou você escolhe os seus hobbies, o seu trabalho, a sua vida secular, ou você vai decidir pela sua família, ou você vai decidir por ser um pai corajoso, um pai que decide enfrentar todos os obstáculos, mas você vai ficar feliz porque o seu filho vai morar na eternidade com o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Filemon acerca de Onésimo, no versículo 10, ele faz questão de dizer: eu estou pedindo por Onésimo, aquele que foi gerado entre algemas, aquele que ele considerava como filho, porque ele havia ganhado para o Senhor. Da mesma forma que lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 15, ele fala que eu vos gerei através do Evangelho. Pai, além de você ser o seu pai, o pai do seu filho aqui na terra, você precisa ser a ponte, você precisa ser então aquele que vai guiá-lo até o Pai eterno. Você precisa ser aquele que vai levar a salvação para dentro da sua casa, porque todo sucesso é consumado fracasso se o seu filho, se a sua filha não nascer de novo. A palavra de Deus é específica, a palavra de Deus é clara. Se empenhe nisso, tenha coragem. Como esse autor desse filme, ele coloca aqui, a pergunta dele que ele faz é: quem vai guiar a minha casa? Ele disse: eu vou. Quem vai ensinar os meus filhos a andar nos caminhos do Senhor? Eu vou. Quem vai aceitar as responsabilidades como pai, como cabeça do seu lar? É você. Você é o pai, você precisa assumir as responsabilidades. Quem vai quebrar os padrões muitas vezes que a sociedade tem imposto para os seus filhos, padrões que muitas das pessoas têm achado correto, mas têm levado os caminhos, levado os seus filhos e filhas para caminhos tortuosos, longe da presença de Deus, e você precisa quebrar esses padrões. Você é o pai. Quem vai orar e encorajar o seu filho todos os dias? Precisa ser você. Você é o pai. Você precisa assumir essa responsabilidade. Amém? E eu quero convidar você, que é pai, para se colocar de pé. Convidar o nosso irmão Roberto, a nossa querida Mariana. E enquanto você que é pai, essa mensagem é uma mensagem muito simples. Foque mais naquilo que é eterno do que naquilo que é passageiro e temporal. A responsabilidade Deus colocou em tuas mãos, para que você pudesse então assumir o seu papel de pai na sua casa, na sua família. E você precisa assumir essa responsabilidade com todas as suas forças, porque os seus hobbies, o seu trabalho não tem nenhum valor eterno. Mas se você semear a palavra de Deus no coração do seu filho, vai fazer total diferença na sua vida. Amém? Eu quero aproveitar e convidar todos os pais para se colocarem aqui na frente. Vou fazer uma contagem rápida aqui para não dar aglomeração. Como tem poucos pais, pode ficar todos aqui separados uma distância. Aí você toca lá, acompanha ela. Ixi, aí ficou baixo demais. Ai, dá. Chega no rumo do microfone. Pode.
Então eu quero convidar todos os pais. Convidar a igreja para se colocar em pé, só os pais aqui na frente. E aí você pode cantar, irmãos, fica à vontade. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Vamos orar? Vamos abençoar os nossos queridos pais que estão aqui. Vamos, estenda as suas mãos, vamos abençoar esses grandes homens de Deus, homens de